O que seria aquarela? Né? É um pigmento muito fino, né, à base de água. Então, basicamente, a gente tem duas grandes técnicas, né, nas artes plásticas, né, nas belas artes. Né? A tinta a óleo, que é a que ficou mais famosa, né, que teve maior quantidade de produção, principalmente no período barroco. Né? E a aquarela seria um pigmento misturado à base d'água. Então, se você parar para pensar, a aquarela sempre existiu. Aquela pintura das cavernas seria a terra, né, em vários tons, amarelo, vermelho, misturado com água, né, ou com aglutinante, uma cola. Né? Então, as pinturas das cavernas seriam aquarela, as pinturas murais dentro dos túmulos das pirâmides do Egito também seriam aquarela. Né? Então, toda pintura à base d'água seria aquarela. Né? E as aquarelas acabaram virando só uma técnica para você fazer um esboço. Né? Você começa o quadro, então bem aguado, bem fluido, bem transparente, bem leve, decidindo onde cada elemento vai ficar e no final você vai colocando a tinta mais gordurosa, o óleo. Então foi assim até meados do Barroco. Né? Na Inglaterra, no final do século XVII, a aquarela começou a ganhar uma outra conotação, porque os pintores começaram a se interessar pela pintura de paisagem. E dá muito trabalho você levar todo o equipamento de tinta a óleo para pintar o natural, para ir numa paisagem e estudar o que você está vendo. Então virou uma prática, né? Uma ferramenta muito prática, né? Muito fácil de você lidar só com água, que não suja tanto, para você ir pintar no campo. Né? Então, o campo é muito valorizado na Inglaterra. Outro artista que desenvolveu bastante aquarela, também pensando a paisagem, no Alto Renascimento, né? Ainda no século XVI, foi o Dürer, né? Que ele é chamado de o Leonardo do Norte. Né? Então, ele se encanta pelo desenho, pela linha, pela gravura. Então, a aquarela é uma técnica que usa cor, mas que também se relaciona com o desenho, com a linha. Né? Então, teria um valor híbrido entre a pintura, né? Entre o valor pictórico, que é massa de tinta, né? Sem linha, mas só mais com contorno, e o desenho que explora a força da linha. A história da pintura de paisagem se confunde com a pintura moderna. Por quê? Antes desse interesse pela paisagem, né, que os holandeses desenvolvem, né, no realismo holandês, e principalmente na Inglaterra, eles começam a fazer paisagens ao natural, a pintura ela era muito de estúdio, ela era muito fantástica, né, ela era uma construção que saía da cabeça do pintor. Então, nesse sentido, alguns pintores foram muito importantes. O Turner, na Inglaterra, que fez a aquarela ficar super clara, super luminosa, né? Cada vez mais aguada. E eu vou dar o exemplo também do Cézanne. O que o Cézanne e os outros pintores impressionistas veem na pintura de paisagem e principalmente no Turner? A impressão luminosa. Né? Então, essa técnica que coloca pouco pigmento, poucas camadas de pigmento, né, sobre o papel, né, e explora mais a luminosidade do papel, acaba se identificando com a ideia do impressionismo, que é pintar o efeito da luz nos olhos. Então, as formas vão ficando menos sólidas. Isso para o Cézanne é muito interessante, porque filosoficamente o Cézanne está buscando a forma como as coisas são e não o que a gente pensa delas. Então, para o Cézanne é importante que os contornos não sejam tão definidos. Então, ele faz manchas sobrepostas de aquarela, né? Os contornos são cada vez mais dinâmicos, porque ele está investigando o ser numa dinâmica. Então, é um trabalho sobre tempo, muito mais do que um virtuosismo mimético. Olha como eu sei desenhar
uma coisa, né? Como eu sei representar um corpo, né? Mas a investigação do próprio procedimento.